Fala galera, ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Estão vendo aqui do lado, ainda viajando, não estou em casa, porque essa semana estou embarcando para Nova York para cobrir Alex Poatan versus Israel Adesanya. Tudo cobertura completa aqui no canal do Super Lutas para vocês. E quem está aqui do meu lado hoje, justamente a fera que vocês ficam tanto pedindo nos comentários, torrando minha paciência, vai atrás do Vitae, vai atrás do Vitae. O homem está aqui agora para analisar justamente esse duelo do Alex Poatan contra a Adesanya, válido pelo cinturão peso médio do UFC. Antes de tudo, Vitão, meu amigo, seja bem-vindo novamente, sempre uma honra estar falando contigo. Obrigado pelo convite, Laerte, e sempre bom, né, cara? Canal famoso, um cara famoso que está aí despontando no jornalismo, nas resenhas das lutas, e isso só engrandece meu trabalho, né? Só consigo compartilhar mais ainda essa experiência com a galera. E para a galera que não sabe, né, Vitão tem um papel importantíssimo nessa minha jornada do jornalismo. Aí um dia a gente conta essa história para a galera, todo mundo, Verdade, 2018, 2019. E qualquer dia a gente faz essa resenha. No Rio de Janeiro, a gente vai estar presencial lá no UFC Rio, a gente... Boa, verdade, estarei lá. Conta para a galera. Vitão, falando aqui sobre esse duelo tão aguardado agora, 12 de novembro, direto de Nova York, Israel Adesanya, campeão, acredito que seja o campeão mais dominante da atualidade do UFC, contra Alex Poatan, velhos rivais, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, inicialmente, você, cara, como um striker de elite que foi, como é que você avalia esse encaixe técnico para essa luta, começando para o Poatan? Eu vejo muita gente falando que o estilo pode favorecer o Poatan, que ele precisa só de uma mão, que o Adesanya vai estar abalado. Como é que você, inicialmente, faz a análise do encaixe técnico dessa luta? Na verdade, essa luta, ela é boa para os dois, né? Porque a gente sabe que os dois têm a capacidade de vencer, cada um no seu estilo, e aquele que conseguir impor o seu jogo, tiver no dia, entrar a mão e assim por diante, vence, né? Mas eu gosto muito do estilo do Poatan para essa luta. Primeiro, o cara é muito forte. O bicho... ele parece que ele não faz força para soltar os golpes, parece que ele está sempre segurando os movimentos para não superestender o golpe, não, se ele errar, coisa que ele não faz, né? Ele não erra os golpes, o bicho tem uma precisão muito boa, mas caso o cara esquive, ele não superestenda, se exponha para o golpe, né? É um cara que trabalha com os golpes muito calculados. Eu acho que casa, por quê? Porque é aquele negócio, se ele conseguir entrar, né, na distância do Adesanya, é uma luvinha pequena, cara. Ele tem muito mais punch, ele tem muito mais explosão na pegada dos golpes, principalmente de boxe, do que o Adesanya. E se a gente vê as duas lutas que aconteceram no kickboxing entre os dois, luvão, todos os golpes que o Poatan conectou eram golpes muito mais fortes do que o Adesanya conectou. O Adesanya consegue conectar um pouco mais de volume, porém a marretada do Poatan é maior. Então, com uma luva pequena, meu amigo, não vai precisar de muitos golpes, conseguir conectar, vai ser lona do Adesanya. Por outro lado, o Adesanya já está mais acostumado com o MMA em si, já está mais acostumado a lutar 25 minutos, e para ele não tem problema lutar 25 minutos para vencer a luta. Ele não quer saber de dar show, né? Nas últimas lutas, digamos assim, quanto mais o nível do adversário vai aumentando, mais ele precisa ser metódico, estrategista, né? Jogar nas regras, bate, sai, morde, sai, e é exatamente isso que eu acredito que ele vai fazer contra o Poatan, porque ele não vai querer trocar golpe por golpe com o Poatan. E o problema é que o octógono é bem maior do que um ringue, né? O ringue, eu estava até vendo, do ringue do Glory, o maior, o oficialzão que eles usam para disputa de título, é 7x7, isso dá 49 metros. O octógono gigante que eles usam para os eventos maiores tem 70 metros. Isso favorece, na teoria, o jogo do Adesanya, né? Exato, porque se movimenta muito mais, né? Quando eles lutaram o kickboxing, como o ringue é menor,
os dois estão ali no embate, né? Um bate, outro bate, um bate, outro bate. Então tem muito mais volume na luta de uma maneira geral. Mas não é isso que vai acontecer no MMA entre os dois. Eu acho que Poatan vai para frente e o Adesanya vai trabalhar bate e sai, para tentar vencer aí na longa distância, digamos assim, na longa jornada. O Poatan também não vai ter problema em lutar 5 rounds, até porque acredito que não vai ter isometria nessa luta, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que seria de alguma maneira inteligente de um dos dois tentar quebrar o nível surpreendendo, buscando a luta agarrada? Ou pelo histórico é muito difícil isso acontecer? Até porque pode gerar uma fadiga, um cansaço a mais, exatamente por eles não estarem acostumados a fazer tanta isometria na hora da luta, né? Não estou nem falando em treinamento, mas na hora da luta. Você acha que isso seria uma saída? E, assim, falando do Poatan, treinando com o Glover, exato, eu acredito que vai rolar uma tentativa de queda no clinch. Chegou no clinch, pô, tá corpo a corpo, pum, abraça e tenta derrubar. Eu acho que vai rolar essas tentativas, né? Mas coisa rápida, assim, não tentando double leg, se abaixando, fazendo força. Isso eu acho que não, porque justamente pode comprometer aí o condicionamento para uma luta de 5 rounds. Mas se alguém vai tentar derrubar, eu acho que o Poatan vai tentar derrubar o Adesanya em alguns momentos de clinch. Mas não, de maneira geral, não vai ter muito esforço nessa questão de isometria para os dois, então os dois vão conseguir trabalhar aí os 5 rounds mais livremente. Porém, o Adesanya usando bem o espaço e o Poatan tentando caçar mais o adversário. Eu ia te perguntar isso, qual que seria, na teoria, o caminho para o Poatan e depois para o Adesanya vencer, mas já resumiu bem isso. Você citou a questão deles já terem se enfrentado no kickbox, a gente sabe, 2 vitórias do Alex, inclusive uma por nocaute. Você acha que o psicológico pesa muito nesse momento, Vitai? Analisando todo o contexto, pro Adesanya, está em jogo não só o cinturão, mas uma questão de hombridade, né? A gente sabe que é de ser humano, cara, é qualquer um. Você já perdeu para alguém 2 vezes, naturalmente, isso de alguma maneira pode e vai trazer um peso psicológico a mais. Vai de cada um como lidar com isso. Você acha que de alguma maneira o Poatan já larga um pouquinho na frente por causa disso? Ou não, passado aqui não tem nada a ver, é outro esporte? Como é que você vê essa questão? É assim, é como tu falou, depende muito como cada atleta lida com isso, né? Porque as 2 vezes que eles lutaram, a luta foi muito parelha, as duas. Exato. Tanto que a primeira o Poatan venceu por ponto, mas ficou ainda muito... tinha muita margem para a interpretação dos juízes. E foi naquela pegada do Adesanya mais volume e do Poatan mais punch, né? Então, o que pesou mais para os juízes foi a pegada maior do brasileiro. Nessa questão, então, tipo, não foi assim, meu Deus, eu tô com trauma de perder pro cara, porque o cara é muito bom e eu não sei como é que eu vou vencer ele, né? Foi lutas parelhas, então eu tenho certeza que o Adesanya tá na gana de passar isso a limpo, de vencer e dizer, não, realmente eu sou melhor. Ou a gana também do Poatan de eu ganhei 2 vezes, vou ganhar a terceira, já sei como chegar nele, né? Eu lembro... Porque essa questão de se pesar no consciente, no psicológico, é muito relativo. Por exemplo, a minha primeira luta de MMA foi com Fábio Maldonado. E eu tomei um cacete por 15 minutos. Né? Ele me derrubou e ficou ali macetando essa orelha aqui. Foi ele que fez. Aí, ó, Fião. Logo na primeira luta de MMA. Se o Fião estiver assistindo, ó, tem conta aí. Aí, depois de que uns 2 anos, nós fizemos a revanche, né? E na teoria teria que ser assim, pô, eu tô com medo porque o cara me detonou na primeira luta. Será que eu tenho capacidade de vencê-lo? Será que como vai ser essa, né? Eu poderia entrar com receio, mas na verdade foi ao contrário. Eu entrei muito determinado a vencer, sabendo que eu poderia vencer, porque eu já tinha evoluído, já estava treinando mais tempo MMA. E aí, resultado, foi uma luta
espetacular, né? Na luta em pé, 2 striker no MMA dá isso, é porradaria o tempo todo. Então, eu acredito que não vai pesar psicologicamente no sentido negativo, né? Eu acho que os dois vão entrar motivados, um porque já sabe como vencer, e o outro porque acha que venceu principalmente a primeira luta, e vai tentar tirar isso a limpo nesse título aí do MMA. Eu acho que não vai influenciar negativamente. Inclusive, o Poatan tem batido bastante nessa tecla, né? Eu gravo bastante com o Poatan aqui pro canal. Todas as vezes ele fala que ele não tá entrando com essa questão, assim, que ele tá realmente deixando isso para trás, porque ele sabe que é uma realidade, um contexto completamente diferente, que ele não quer se apegar ao fato de já ter vencido 2 vezes. Acho, inclusive, bastante bacana essa mentalidade. Só para a gente finalizar aqui, Vitor, hoje realmente uma análise mais direta ao ponto, eu queria que você desse a sua previsão para essa luta, né? Como é que você acha que ela desenrola, como é que você acha que ela termina? Se tivesse que dar um palpite final, como é que você vê essa luta do começo ao fim? A luta vai se desenrolar assim. Claro, luta é luta, né? Mas na teoria, a Adesanya vai ficar beliscando e saindo, usar aquelas esquivas que ele tem para sair dos golpes, chuta, sai, dá um jab direto, sai. E o Poatan vai ter que fazer o contrário, o Poatan vai ter que caçar ele, né? Porque eu ouvi esses dias num podcast do... Esqueci o nome dele. Mas um treinador bem renovado, um treinador da preparação física bem renomado, que trabalhou com o Anderson vários anos. Ele falou assim, eu aprendi o seguinte, que você não pode trocar habilidade com habilidoso. Eu achei isso fantástico, né? Porque os dois são muito habilidosos, só que o Adesanya, ele é mais como água, digamos assim, ele é mais ligeiro nessa desenvoltura, né, de esquiva daqui, contra-golpeio e tudo mais. Então, eu acho que o Poatan, ele vai ser direto e reto, ele vai para frente, buscar sempre a curta distância, porque ele sabe, apesar de que ele tem uma envergadura gigante, ele sabe muito bem jogar na curta, e isso vai ser a vantagem dele sempre ficar sufocando o Adesanya, para conseguir conectar os seus melhores golpes, e se ele conectar os golpes, é bem possível que role um nocaute. Então, na minha torcida e na minha previsão, é Alex Poatan. E aí, o que vocês acharam dessa análise especial, diferente do craque Vitor Miranda, que dá show lá no YouTube do UFC Brasil, no canal dele também, e agora participando de maneira especial aqui no canal do Super Lutas. Vitai, desde já agradecer, um grande amigo meu, cara da show, né? Vocês viram que entende como poucos o assunto. Quero saber o que vocês acharam do vídeo. Gostaram? Coloquem tudo aqui embaixo, dependendo do feedback de vocês, a gente pode trazer mais conteúdos dessa maneira ao longo dos próximos eventos, nas lutas principais, quando tiver uma disputa de título, um grande brasileiro, uma luta muito interessante. Quero saber o que vocês acharam desse formato. Se aprovarem, a gente traz mais para vocês, e a opinião também sobre esse duelo. Quem que vocês acham que vence? Brasileiro é favorito, não é? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Lembrando, para quem também quiser dar um pitaco, apostar nessa luta, corre lá no site da Stake, a casa de aposta oficial do UFC, patrocinadora aqui do Super Lutas. O link está fixado aqui embaixo, é só usar o cupom Super Lutas, tudo junto, em letra maiúscula, para vocês palpitarem não só nesse main event, né, disputa de título tão aguardada, mas o card inteiro, tem outros brasileiros, está repleto de lutas legais, as odds estão interessantes. Beleza? Aproveita então para se inscrever no canal do Super Lutas, caso ainda não esteja inscrito. Deixa o like, ativa o sino, tudo aquilo que vocês sabem que ajuda bastante. Repito, se o feedback for positivo para esse formato, a gente traz mais vezes aqui essa análise especial do Vitão. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback de todos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!